Se você estiver nos ouvindo pelo rádio de pilha, se estiver nos ouvindo pelo rádio do seu carro, estiver acompanhando aqui o programa, eu quero te dizer que sinta-se acolhido aqui pelo programa Tudo Night, pelas nossas vozes, e eu fico muito feliz de você poder tradicionalmente ouvir a gente pela rádio AM1570, que é uma rádio tradicional aqui, né? A Rádio ABC é uma rádio tradicional aqui da nossa região. Mas se você tiver também querendo ver nossas carinhas, quiser ver como é que a gente é fisicamente, você pode ir lá nas redes sociais e nos ouvir e assistir com imagens lá no Facebook da Rádio ABC, o Facebook do William Lago Oficial, que daqui a pouquinho eu já compartilho a transmissão. Então você pode assistir com a vantagem que você ainda vai poder mandar mensagens, mandar comentários, que aí a gente vai fazer a leitura aqui desses comentários aqui no programa, ao vivo, e a gente por isso quer muito a sua participação. E se você quiser também, se tiver dificuldade, você pode também ouvir pelo aplicativo da Rádio ABC, que é um aplicativo que você baixa pelo seu celular, ele consome bem pouquinho da sua internet, você consegue sempre acompanhar o programa Tudo Night pelo aplicativo, ouvindo um som com bastante qualidade através do aplicativo do seu celular. Você pode fazer do jeito que você quiser, quer ouvir pelo rádio de pilha, você quer ouvir pela internet, quer ouvir pelo YouTube, faça o que você quiser. O que você não pode fazer é não ouvir ou assistir o programa Tudo Night. E olha, eu quero dar uma boa noite especial para minha esposa, que tá aqui ao meu lado, sempre aqui junto comigo, que vai fazer a sua voz, vai ser a sua voz, você que tá nos ouvindo. Ela vai ler as suas mensagens caso você esteja nas redes sociais. Seja muito bem-vinda, boa noite, amor, aqui no programa Tudo Night. Boa noite, amor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira. Bom, e o meu amor aqui já passou um recadinho para vocês. Por favor, comentem aqui, deixem aqui as suas sugestões, suas dúvidas, que é sempre muito prazeroso aqui interagir com vocês. É isso aí. É, legal, gente. Então vamos lá. Vão lá pro Facebook da Rádio ABC e comentem ou escutem a gente pela rádio. Bom, nós temos hoje aqui a presença de um amigo nosso que vem aqui fazer um bate-papo leve, agradável. A gente às vezes fala de temas mais densos, né, que é o tema da política, mas aqui hoje a gente quer falar de coisas legais, né, de perspectiva de futuro, e trouxemos aqui o nosso amigo, o Roberson Moleza, que veio para falar sobre um tema gostoso que eu acho que ninguém não gosta desse tema que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo ao programa Tudo Night. Obrigado, meu amigo William Lago. Muito boa noite a você e a todos os ouvintes da Rádio ABC. Muito importante poder participar desse programa Tudo Night. Legal, olha só. Então, pessoal, vamos aí compartilhando também as transmissões. Olha só, nosso programa, ele tem um quadro tradicional aqui, que é o primeiro quadro, que você mostra um objeto pessoal aqui pra nós, tá? Então, roda a vinheta que o Robertson vai mostrar o seu objeto pessoal pra nós. É pessoal. Robertson, então aqui nesse primeiro bloco as pessoas mostram um objeto pessoal que tem a ver com você, que tem a ver com a sua vida, e você explica qual que é o objeto. Você trouxe algum objeto pra gente? Eu trouxe sim, o William Lago, eu trouxe uma necessaire da Boutique da Viagem. Os passageiros, nossos clientes que compram os nossos pacotes, seja ele corporativo, seja ele de lazer, a gente dá uma linda necessaire pra pessoa quando for viajar, tá utilizando. E eu trouxe ela e vou te prestigiar, te agraciando com esse presente. Olha só, obrigado. É o seu objeto pessoal que você dá de presente pra mim aqui. É a necessaire da Boutique da Viagem. Olha só que legal, gente, ó. Quem tá ouvindo pela rádio aqui, ó, uma necessaire muito bonita da empresa dele aqui, que ele tá dando de presente pra gente. Olha, sabe que eu achei, porque você deu uma pra minha esposa também, né? Uma de presente pra ela. Eu achei que era só pra ela, e agora eu fiquei feliz de saber que tem uma pra mim também, pô. Eu não sou boba nem nada, já guardei a minha aqui. Já. Uma pra cada um. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho aqui. Bom, vamos, pessoal, já vamos compartilhando aqui pro pessoal participar das redes sociais. Ô, Robertson, eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque assim... Nós estamos vivendo um momento muito difícil do Brasil e no mundo todo, né? Que essa questão da pandemia nos proporcionou. E assim, eu tava até conversando com a minha esposa, a gente vivia um momento de felicidade, às vezes a gente nem sabia que podia, essa coisa de poder se locomover com tranquilidade, ter a oportunidade de viajar, mas a gente nem dá tanto valor pra isso, né? E essa pandemia mudou tudo. Eu acredito que a gente vai voltar, tá? Eu tenho esperança que as coisas vão aos poucos voltar. Como é que foi? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse seu início da sua atividade nesse ramo e depois um pouquinho sobre como é que você enfrentou esse tipo de situação que nós estamos vivendo agora. Perfeito, William. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu trabalho no turismo há 33 anos, né? Bastante tempo aí realizando sonhos, com uma profissão muito bacana, que é agente de viagem, e hoje eu tenho a minha empresa, né? Há 14 anos, que é a Boutique da Viagem. E eu comecei lá atrás, em 1988, na Tursan,
né? Os mais antigos vão lembrar, Turismo Santo André. Comecei lá de office boy, depois fiz alguns cursos, virei emissor de passagens aéreas. Fui aprendendo, conhecendo os destinos e viajando bastante, né? Tanto no Brasil quanto alguns destinos no exterior, né? Fui aprendendo, fui pegando bagagem e a gente foi aprendendo de fato como que é o passageiro avulso ou família tá indo viajar e tá conhecendo culturas diferentes, destinos, geografia, história. É muito bacana, né? É uma profissão que eu me sinto bastante realizado. E eu sempre brinco, né? Eu sou o maior incentivador que as pessoas viajem bastante, porque parece que é um bichinho que pica em você. Você compra o primeiro pacote de viagem, conhece um determinado destino, daqui a pouquinho, passa um tempinho, você já começa dar um ciricutico para poder fazer um outro pacote de novo, porque é muito gostoso, né? Você ir para um destino, ser bem recebido, o funcionário do hotel tá te chamando pelo nome, você fazer os passeios que o destino te oferece, então é muito bacana mesmo. Então, da Tursan, né, eu fui passando por outras empresas, trabalhei em grandes operadoras, né, no mercado de turismo, como a Viagens Costa, CVC, e a gente foi crescendo, foi adquirindo bastante clientes, né, e chegou uma hora, fui estudar turismo também, chegou uma hora que era a hora de eu ter o meu próprio escritório, né, então a gente abriu a Boutique da Viagens, ficamos por 14 anos ali no Jardim, né, era uma agência, na verdade, só fazendo uma pequena correção, ela já estava montada, a gente comprou uma agência já caminhando, ela já tinha 4 anos, então no total a Boutique da Viagem ela tem 18 anos, né, 4 com um ex-proprietário e 14 anos com nós, né. Então, hoje, o mercado ele foi mudando bastante, né, o mercado de turismo. Ele foi para um plano digital, né, o .com. Hoje eu fiquei com a agência por bastante tempo ali na avenida, ali no Jardim, mas chegou uma hora que não tinha mais necessidade de você ter um espaço físico, né, porque o cliente já não ia mais até você, ele te encontrava através das redes sociais, Facebook, Instagram, o WhatsApp, né, que é bastante comum hoje, né, hoje em dia. E com essa pandemia ela assustou bastante, né, porque foi fechando bastante fronteiras, hotéis, parques, museus e foi minando. E com essa política do fique em casa, né, pra gente não se contaminar, se guardando mesmo, se protegendo a sua família, então o turismo ele deu uma boa estacionada, né, desde março do ano passado para cá. A gente já vem aí há 15 meses, né, de pandemia, 1 ano e 3 meses, e me parece que agora, né, com essa vacina bastante atrasada, né, que o mercado ele tá começando a reagir, o pessoal fazendo bastante cotações conosco, pensando em viajar agora no segundo semestre, mas eu acredito que retome mesmo com bastante força só o ano que vem, quando todo mundo tiver vacinado. Entendi. A Vivi, ela não gosta muito de viajar, né, amor? Você não gosta, né? Não, eu ia comentar agora, acho que não tem nada mais prazeroso do que viajar, né? E assim, para você descansar a mente, conhecer novas culturas, realmente é uma coisa assim que todo mundo almeja, né? E eu acho que a galera, né, por estar realmente aí em casa, né, com aquela vontade, assim, reprimida, eu acho que quando liberar, quando realmente as coisas voltarem, assim, com mais normalidade, mais segurança, acho que todo mundo vai tirar o atraso, né? Então, acho que o pessoal tá realmente já comprando viagem pro ano que vem, para 2022. O pessoal tá fazendo isso já tá... Já, o pessoal já começou a se planejando. Sim, o pessoal já começou a se planejar. Eu falo, né, em cima das suas palavras, que é o dinheiro mais bem gasto, né? E eu falo que não é gasto, é investimento, porque gasto é na farmácia, né, no hospital. Então, quando você está fazendo um investimento para sua viagem, né? Eu sempre costumo falar para os nossos passageiros, quando você está pretendendo investir na sua viagem, porque é um investimento para a nossa vida, para a nossa cultura de modo geral. E o pessoal começou a se mexer já agora para o segundo semestre de 2021. E nós estamos também com algumas cotações já para Natal, Réveillon e janeiro de 2022. Porém, fazendo um adendo, para
para uma viagem local, uma viagem nacional, né? Com o dólar alto, o euro alto, então o pessoal está focando mais no turismo nosso doméstico mesmo. Nossa, é uma coisa interessante. Eu acompanhei esse processo da evolução da questão da viagem no Brasil, até pela experiência que a gente vivenciou mesmo, né? E olha que interessante, eu vi, assim, eu sou de uma família de classe média, e lá quando a gente falava de 90, mais ou menos, falar de viagens, assim, de avião era coisa de gente que tinha bastante dinheiro, né? Então, assim, era uma coisa que a gente fazia com uma certa... Não era tão frequente. Era uma a cada 3 anos, assim, era o evento que se juntava bastante dinheiro para conseguir fazer. Aí eu acho que passou dos anos 90, quando chegou lá perto dos anos 2000, já começou a virar uma coisa mais geral. E acho que aí a grande maioria das pessoas começaram a experimentar também as viagens internacionais. Já existia no passado, mas eu lembro que quando algum amigo meu falava assim, eu fui pra Disney nos anos 90, era igual falar que eu fiz uma viagem interplanetária, né? Eu fui pra Lua. A gente fala, pô, mas como é que é lá no outro planeta, né? Porque era uma... Então, assim, era uma coisa que, assim, da realidade da classe média que eu via, não era tão comum uma pessoa fazer muitas viagens internacionais. Tinha muita gente que tinha. Fazia, mas assim, era mais raro. E aí depois eu acho que isso virou virou meio que... Começou a fazer parte do nosso dia a dia. E aí eu acho que o nosso povo pegou gosto realmente pela questão da viagem, por essa troca de experiências. E aí, sabe uma coisa que eu achei muito interessante? É porque, que nem você falou, viagem é um investimento. Então toda vez que você vai viajar, se aproveita, mas você traz algo de volta, que é da cultura daquele local onde você foi viajar, onde você vivenciou, você experienciou alguma coisa assim real ali, de estar presente realmente. E aí eu acho que isso sempre faz a gente voltar melhor. E acho que uma coisa muito, assim, não precisa nem comentar sobre isso se você não quiser, mas uma coisa que eu comecei a perceber é que as pessoas começaram a ter um pouco mais de crítica sobre o que a gente vive aqui no Brasil. Porque a gente começou a perceber, falou, tem coisa que a gente tá vivendo que tá errado aqui, não tá certo, porque você começa a ver cidades mais organizadas, estruturas mais planejadas, coisas que aqui não estão funcionando. A gente já começa pelo aeroporto, que a gente vê uma fila que lá, às vezes, em outros países não existe. Então eu acho que isso foi bom pra gente também, não só a cultura, como também trocar essas experiências e aprender aquilo que a gente de fato pode melhorar. É verdade, William. A viagem, de modo geral, ela democratizou, né? Hoje, a maioria das pessoas, né, com um pouco de condições, ela consegue fazer uma viagem muito bacana ali, a família dela. E eu brinco, né? Antes era só a madame, né, que ia viajar. Hoje é a madame, né? A pessoa, ela tá no salão de cabeleireiro, ela tá no salão de beleza. E aí ela tá falando de um determinado destino, vou dar um exemplo qualquer aqui, Porto de Galinhas, lá em Pernambuco. Então ela tá falando com a colega de um determinado destino e a manicure fala assim, puxa, é verdade, eu também já fui. Então você vê que ficou um pouco mais fácil, basta a pessoa se planejar um pouquinho. E essas operadoras de viagem, essas grandes operadoras, antes o voo ele era um voo regular, ele era um voo de carreira, um voo mais caro. E depois com a demanda, né, com o aumento da demanda, elas puderam fretar os aviões. Então isso daí faz com que o pacote de viagem geralmente fique mais em conta, né, os famosos voos de fretamento, né, ainda falando da esfera nacional, doméstica, e depois a pessoa foi conhecendo bastante destino no Brasil, norte, sul, né, e começou a ter um olhar para uma viagem internacional. E quando ela concretiza essa viagem, ela vai para fora, ela conhece, ela volta com um pouco mais crítica, mais exigente mesmo. Mas ainda falando do nosso mercado de turismo, né, nacional, ele tem bastante potencial ainda para ser desenvolvido. E a gente tem um vasto litoral aí, né? E tem parte de serra, tem parques, tem lugares extraordinários no Brasil. E precisa ainda melhorar bastante, principalmente em questão à segurança. Mas o nosso povo é um povo bastante receptivo. Por isso que o gringo vem pra cá e ele fica apaixonado. Pelo carinho, pelo calor humano, né? Exatamente. E é verdade, né? E assim, o brasileiro, qual que é o lugar que ele mais procura aqui no Brasil e fora também? No Os Brasil, destinos mais procurados. No Brasil, se a gente for falar de um destino aéreo, a gente vai começar com Porto Seguro. Porto Seguro,
A gente tem um pacote de 8 dias, 7 noites. É um valor mais acessível também, né? Bastante acessível. Eu falo que você vai para Porto Seguro num voo de fretamento, que é Nordeste, por 10 parcelas de R$100. Então, que beleza. eu falo, você pegando um hotel 3 estrelas, com passagem aérea, guia... Aí, o Emerson já ficou interessado, hein? vamos embora, vamos lá com a Boutique da Viagem. Boutique da Viagem sempre realizando sonhos. Então você tem um pacote com passagem aérea, né? 7 noites de hospedagem com café da manhã, um guia local chegando lá, um traslado aeroporto, hotel até aeroporto, e um tour na cidade para você conhecer o básico, ali até o guia tá te oferecendo os passeios opcionais. Eu falo que é mais barato que uma pizza, né? Se bem que com a pandemia os fretamentos foram suspensos, né? Eles estão voltando agora na alta temporada, onde você tem uma demanda maior e as grandes operadoras conseguem fretar um avião, né? E também no final do ano, né? Dezembro, janeiro. Mas um pacote desse, fora da temporada, fora do voo fretado, aí ele fica um pouquinho mais caro, porque aí você vai para o voo regular, aí o voo regular é um pouco mais caro mesmo. Às vezes um pacote, a gente fala pacote porque a gente junta passagem aérea e hotel, né? E o nome acaba virando pacote. Mas às vezes você pega um voo regular com 2 noites de hospedagem, ele acaba ficando mais caro do que um pacote de uma semana quando entra num voo de fretamento. É muito curioso isso, porque a passagem aérea, só a passagem aérea ela é muito cara, então o voo de fretamento ele é bastante conveniente. Como é que funciona essa questão do fretamento? A empresa contrata tudo, fecha todo o voo para... Fecha todo o voo. Né? Ela banca na frente porque você imagina que ela leva um avião, vou dar um exemplo de Porto Seguro, lotado com 170 passageiros, 170 lugares, né? Então esse avião, se ela não tiver ainda os passageiros lá no destino, ele volta vazio, então ela está pagando por uma perna vazia. Depois esse voo ele tem que voltar para lá cheio para poder trazer os passageiros daqui uma semana de volta, né, para São Paulo, se o destino for São Paulo. Então, aí acaba virando um ciclo isso. Então, daqui a pouco ela não está pagando mais perna nenhuma vazia. Isso daí acontece só no início, né, porque ela já sobe para o Nordeste cheio, ela está com um passageiro lá que já embarcou a semana passada, ela volta, então ela fica fazendo isso daí aos finais de semana, sábado e domingo. Entendi. Aí acaba sendo menos custoso, né? Acaba compensando mais. Compensando. Você sabe que eu e a Vivi, a gente tem uma história interessante, né? Eu quando eu fazia, na época, estagiário, e tava fazendo cursinho preparatório para a OAB, né? E aí, eu passei no cursinho lá, fiz um teste de bolsa, fui super bem. Aí ganhei a bolsa. E aí quando eu estava fazendo a minha inscrição para iniciar o curso, eles falaram assim quem faz a matrícula concorre a uma viagem para Argentina, para Buenos Aires. Na época, Buenos Aires ainda não era um destino de moda, né? Porque depois, acho que perto de 2006, 2007, começou muita gente pra lá, né? Pelo menos assim, eu tô falando da minha bolha, né? A gente escuta uma pessoa indo, outra postando no Facebook, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Eu fui sorteado. E a Vivi tinha uma amiga que ela fazia o cursinho lá, e ela ficou sabendo antes de mim que eu tinha ganhado, né? Aí a Vivi já me ligou e falou assim, olha, nós ganhamos uma viagem, porque era para 2 pessoas. Nós ganhamos uma viagem, né? Mas na verdade eu tinha ganhado a viagem. Imagina só, se ele não... Imagina, na época, né, namorada, se não fosse... Peraí, amor, fala mais Imagina perto, né? que se eu não fosse convidada, ia acabar o namoro. E aí a gente foi, né? Foi uma experiência muito boa, né? Apesar, assim, como o Will falou, ele era estagiário também. Então a gente foi com o dinheiro contadinho, né? Então, realmente... Literalmente, dinheiro contadinho. E, inclusive, acho que foi no último dia, né? A gente, para economizar um pouquinho, a gente falava, vamos lá no Mac, né? Que é mais em conta. Mas foi uma experiência, assim, muito boa. E a cultura também, a gente vê lá, né? Que as pessoas, os cafés que são maravilhosos. A gente ia lá, todo mundo lendo, né, um jornal. É aquele clima bem aconchegante. Eu achei, foi uma experiência muito bacana, foi muito gostosa a viagem. E fazendo mais um adendo no que você falou, Vivi,
E no sul, né, Balneário Camboriú, é um pacote bastante procurado Sim. também, geralmente menos dias, né, 4 dias você consegue matar esse pacote, às vezes 5 dias se você for dar uma esticada até Florianópolis, ali você aproveita e acaba conhecendo o Parque do Beto Carreiro, que fica ali no Balneário de Penha, na Praia de Armação. Falando de roteiro nacional aéreo. E o internacional é o Buenos Aires. O Buenos Aires é um destino, eu já tive a oportunidade também de ir algumas vezes, e é um destino para voltar, né? Tão curioso, né? A capital portenha, ela te contagia, aquela gente bonita, aquela descendência de europeus. E a comida, né? culinária, Vocês não que tem, foram para lá em Porto Madeira, muito gostoso, aquelas vitrines, aquelas parrilhadas, né? Eu gosto demais de Buenos Aires, demais mesmo. No roteiro internacional eu super recomendo Buenos Aires. É muito gostoso. E assim, você falou da questão do balneário, a gente também teve uma época que eu tinha vontade de conhecer o Oktoberfest. E a gente tava naquela, vamos fazer um roteiro e tal, e a gente tava pensando, vamos pro sul, porque eu gosto muito do sul, eu tenho uma identidade com a cultura, o estilo, eu acho muito legal. Gosto do Brasil como todo, né, mas eu gosto de viajar assim, o estilo de viagem pro sul, a questão das paisagens, eu tenho um carinho, gosto muito de lá. E aí a gente tava, vamos lá pra Gramado, mas a gente já tinha ido e gostamos muito. Vamos fazer algo diferente. Aí vamos ao Oktoberfest. Nunca tinha ido no Oktoberfest. E eu tinha uma visão até um pouco preconceituosa do Oktoberfest. Eu achava que era uma bagunça, aquelas, sabe? O pessoal tudo bêbado. E aí eu cheguei lá e tive uma impressão totalmente diferente, porque é um lugar muito gostoso, tudo muito organizado. E até um ponto assim, a Vivi tava com a bolsa assim, meio dando sopa num determinado momento. Não dando sopa como um turistão assim, mas como um paulista um pouco sossegado assim naquele momento. E chegou um responsável lá pela segurança e falou assim: olha, senhora, tome um pouco de cuidado. Não costuma ter problemas alerta, aqui. Mas só por alerta, mantenha sua bolsa um pouquinho mais no seu foco de visão, que aí evita problemas. Nós não tivemos nenhum relato de problemas, olha só, mas seria uma boa. Então a gente fez isso aí, fomos pro Beto Carreiro, que foi muito legal também, e passeamos bastante por Balneário. E lá também tem muita família, né? Um evento assim que vai muita família, vai criança, inclusive, né? Porque realmente é muito seguro, muito organizado. Eu adorei também. Você falou criança, o Tamerson já falou, é legal, hein? Dá pra ir. Muito bacana, é um destino bem família mesmo, dá pra levar criança. A Oktoberfest, ela começou, né, por causa da enchente lá em Blumenau, né, em 1983 ou 84, se eu não me engano, e aí eles fizeram uma festa para estar arrecadando fundos, para estar levantando na cidade de Blumenau. E a primeira vez que eu fui para o Oktoberfest foi em 1988, quando eu entrei no turismo. E eu gostei tanto do Oktoberfest que eu fui 10 anos seguidos. E você viu, assim, muita diferença no passar dos anos? Sim. A organização? A festa ela acontece na cidade toda e à noite a gente vai para a Proeb, né, para o espaço de exposição. E nessa época que eu fui, de 88 a 98, cada ano crescia mais a festa, né? Então eu lembro bem, as vezes que eu fui de turismo rodoviário, a maioria das agências fazia um pacote para o Oktoberfest, a gente anunciava no Diário do Grande ABC, colocava faixa pela cidade e acabava lotando 5 ônibus, 6 ônibus, 7 ônibus por saída, né? São 17 dias de festa, né, lá em Blumenau. E o que estava acontecendo? Que a cidade estava perdendo um pouco a mão, né? Porque a gente voltava da Oktoberfest em outubro, em janeiro a gente já estava querendo procurar um pacote para viajar em outubro, pagar ali em 10 vezes, né? E tá se programando. Então virou mesmo que uma febre. Tem muita gente aí que conheceu a festa da cerveja lá em Blumenau. E aí o que aconteceu? Tava abalando as estruturas da cidade. Então as secretarias de comunicação e de turismo, eles começaram a intervir para estar divulgando um pouco menos a festa e para tentar meio que colocar nos eixos aquilo ali, né? Porque o morador de Blumenau, ele acabava no período da Oktoberfest deixando a sua casa, indo para sua casa de campo, ali Pomerode está bem pertinho, né? Tá 33 quilômetros de Blumenau, para deixar aquela bagunça entre aspas, porque o paulista, o mineiro, o carioca, quando se encontrava essa turma aí era bravo, né? Dá um pouquinho de trabalho para a polícia.
Inclusive a polícia lá é muito engraçada, que eles se vestem de bege, né? E uma vez eu vi uma confusão, falaram que ia chamar a polícia, chegou o PM lá de Blumenau, né? Mas eu falei assim, mas você falou que ia chamar a polícia, não guarda noturno, né? Até caçoar ainda do polícia. Mas a festa em si, ela é bastante organizada, eu gosto muito e tô com saudade de voltar pra Blumenau, viu? Pra fazer a cerveja. Ah, não, é legal. E assim, as pessoas têm aquela ideia, né? Às vezes uma ideia errada de que lá assim, o pessoal tá tudo bêbado, né? E na verdade o que eu achei muito legal é que assim, tudo muito organizado, muita família. O que eu achei também muito bacana são as músicas, né? Músicas típicas. As pessoas utilizando aqueles trajes tradicionais alemães, Fritz. antigos. E a comida, cara. A comida muito gostosa muito também. Gostosa. Muito gostosa. Comida alemã, eu gosto demais. Joelho de porco, chucrute, salsicha branca, salsicha vermelha, é delicioso. Deixa eu contar uma coisa pro Timerson. Não sei se você tava, acho que você tava aqui naquela situação. Teve uma vez, tem um amigo meu que ele tem uma rotisseria que ele faz o joelho de porco, né? Só que ele faz da forma tradicional, porque aqui no Brasil a gente come a pururuca. E ele faz da forma tradicional alemã, porque ele foi lá, pesquisou, estudou e tal. Então, assim, um dos poucos lugares que eu conheço, assim, que faz na forma tradicional. Você não acha nessa forma. E ele tem mercado, tem pessoa que consome. E aí um dia eu peguei e falei assim pra ele, cara, eu vou fazer um merchan pra você, né? Porque eu comprei dele e gostei. E aí tava aqui na rádio, né? Tava uma apresentadora amiga nossa, ela tinha chamado uma amiga dela que era youtuber e blogueira. Tinha um outro amigo nosso que era apresentador do programa também. Só que assim, eles nunca tinham comido joelho de porco. E aí eu peguei e falei, né? Como é que é o nome do joelho de porco? Você sabe o nome? Agora me fugiu na cabeça. Me deu um branco, tô tentando lembrar. Mas enfim, você lembra? Não, a gente sempre todo mundo, né, conhece como joelho de porco. Eu não falei o nome, sabe. eu falei o nome. E aí eles falaram, mas o que é isso? Aí eu falei, o joelho de porco. Todo mundo fez assim, ao vivo. Eu falei, putz, que merchan que eu fiz pro cara aqui, assim, né? Porque quando você nunca experimentou, você realmente pode achar que é ruim. Mas quando você come a primeira vez, acabou. Ele não tem como ter preconceito, que é uma delícia na primeira vez que você comer. Como? Me deu um branco também no nome. Eisban, uma coisa assim, né? Acho que é isso. Uhum. Eu ia no Juca Alemão no shopping. Você ia? Que quando tinha, eu ia lá no Juca Alemão matar saudades. Depois fechou o Juca Alemão, infelizmente. E tem ali na Figueiras tem uma Eisben, bem lembrado. Eisben. Então, e a gente também teve uma vez, né, amor? Acho que foi um aniversário de... Era seu aniversário? Aniversário dela, que a gente costumava ir a gente queria experimentar comidas distintas, né? E a gente não tinha comido tanta comida alemã. Aí eu fui lá, procurei, aí eu achei um restaurante bem avaliado em São Caetano, que na época servia comida alemã, a gente foi lá, comemos, assim, aí gostamos muito, e aí surgiu depois esse interesse. Mas, eu quero pedir pra você que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, fica aqui com a gente. Entrou aqui um intruso aqui no estúdio, um pequeno mosquito. Eu pedi pro Timerson colocar uma placa na porta do estúdio dizendo proibida a entrada de mosquitos. Timerson, você não pôs, ele entrou aqui, né? Ou você pôs e ele não viu a placa? Tava em Pernambuquês. Ah, tá. Entendi. Tava em Pernambuquês, ele não... Ou acho que ele não entendeu, talvez. Mas ele entrou aqui. Então eu vou pedir por favor, senhor Mosquito, poderia se retirar do estúdio? É isso aí. Amor, eu tenho visto que muita gente tá comentando aqui na internet, né? Tá fazendo comentários. Com certeza. Quem não gosta, né, de falar de viagem. Uhum. Então, eu vou começar aqui com a minha querida sogra, Regina, que falou aqui que viajar é a melhor terapia, gosta, hein, de viajar. Melhor terapia do mundo. Concordo com ela. Um beijão, Regina, pra você. A Juliana dando um parabéns aqui pelo programa. Também falando que o Roberson Moleza aqui é um excelente profissional. A Fátima Moura também desejando sucesso pro Roberson. O Idalísio também, ele comentou aqui falando aqui que os cruzeiros marítimos também se tornaram mais acessíveis, né? Isso é verdade. E o nosso querido Henrique Dias, que tá sempre aqui com a gente e tá pedindo aqui o famoso alô, um abraço aqui, pedindo pro nosso convidado mandar para ele, pro Henrique Dias de BH. Ô Henrique Dias, um forte abraço do Roberson Moleza de Santo André para você e todo mundo aí da sua família, querido. Obrigado. Poxa, legal. Tem mais algum recado aí, amor? São esses, amor. Legal, é isso aí. Então, bom, eu sei que você tem essa experiência com a questão de viagem, né? E a gente acabou nos conhecendo em virtude do processo eleitoral do ano passado, que teve eleição municipal. Você disputou a eleição, eu disputei também a eleição. E eu queria saber, foi a sua primeira experiência que você teve na política?
Verdade, William, bem lembrado, uma grande experiência, uma importante experiência assim, de vida, assim, algumas eleições eu já vinha sendo convidado, sendo assediado, né? Eu sempre muito dedicado à minha profissão como agente de viagens, né? Apesar de a gente conhecer bastante pessoas, né, amigos em Santo André e se relacionar bem, ter bastante clientes também, eu ficava um pouco em cima do muro, né? Então o pessoal pedia para eu sair, né, naquele determinado ano, eu dava uma enrolada e não vinha, né? E aí, em 2016, a gente começou a construir esse grande projeto, né, para esse ano que nós disputamos agora, 2020, e foi muito bacana, né? Eu tive 321 votos, eu digo que foi importantes 321 votos, pouco, né, para a gente se protocolar, mas bastante assim na confiança que os nossos amigos, familiares e conhecidos depositou em nós, né? Um amigo meu falou assim: pô, moleza, não fica triste, porque se você for colocar uma fila com 321 pessoas, é gente pra caramba. Então, valeu e vamos ver o que espera pra nós aí em 2024. Ó, eu vou te falar uma coisa. As pessoas, às vezes, quando elas nunca disputaram uma eleição, eu tive algumas experiências nos bastidores, né, em termos de organização, e tive 2 experiências com a disputa eleitoral. Quando eu fui para a disputa eleitoral, eu já mais ou menos sabia de como que era o processo. As pessoas, elas não sabem, quem nunca disputou não sabe quanto que é difícil você conquistar, né? O pessoal fala assim, poxa, mas é muito comum você escutar, às vezes o cara fala assim, quantos votos você acha que você vai ter? O cara fala um número de 5 mil, 6 mil, e aí quando você vê que o cara quando tem 5 mil votos, ele tem toda uma estrutura por trás, tem todas as vezes alguns agregados e pessoas que ele é um custo efetivo para ele poder ter isso daí. As pessoas não imaginam quão difícil realmente conquistar um voto, né? Eu acho que é mais fácil você pedir dinheiro emprestado do que você pedir voto. Eu não sei, eu acho que é bem por aí mesmo, não muito difícil a conquista do voto. As pessoas não imaginam. Agora, Robertson, uma outra coisa que assim, a eleição de vereador, ela é uma eleição que a conquista do voto individual, o pessoal fala assim, pô, mas todo mundo fala assim, a eleição de vereador é mais difícil que a eleição de deputado. Na verdade, assim, são eleições que têm características diferentes. Qual que é a dificuldade de uma eleição de deputado? Ela é muito cara porque ela tem que ser muito ampla. Mas a conquista do voto individual na eleição de vereador, ela é 4 ou 5 vezes mais difícil do que para uma eleição de deputado, por conta da quantidade de candidatos. Não, é verdade. Essa experiência foi uma experiência assim, sensacional mesmo, né? E a gente sentiu ali o trabalho que você precisa continuar fazendo, se envolvendo com a comunidade, com as bandeiras, né? A minha bandeira, uma das principais bandeiras é o turismo, né? Pelo 3º mandato consecutivo eu participei do Contur, né? Como conselheiro do Conselho Municipal de Turismo, né? Da nossa cidade. Agora está suspenso por causa da pandemia. E também o lado da segurança, né? A gente está à frente dos movimentos Vizinhança Solidária. Eu sou do Valparaíso, então a gente faz todo um trabalho ali preocupado mesmo com o nosso bairro. E ao mesmo tempo eu vi que só a bandeira do turismo e uma limitação de um bairro na questão de segurança não foi o bastante para a gente conseguir se protocolar ali na frente. Entendi. O cara, você começa a ver assim, a conquista de um mandato de vereador é um trabalho que o cara faz durante muitos anos. Quando você começa, eu até falo que às vezes é bom você fazer o seu planejamento, mas não olhar muito pro lado dos outros, porque quando você começa a ver a estrutura por trás dos caras, você fica assustado, você fala, poxa, a gente é difícil. Tanto é que assim, eu optei pela estratégia das redes sociais, porque assim, por mais que eu tivesse também os contatos, os relacionamentos, você fala assim, poxa, na hora da eleição, antes do processo você consegue aglomerar, mas na hora que chega na eleição parece que as coisas espalham um pouco. Então é um processo muito difícil mesmo. Foi uma experiência tanto muito difícil. E a gente olha, né, para os nossos amigos aí, ou que foram candidatos, ou que conseguiram se eleger, e os principais que ainda conseguiram se reeleger, né? Uhum. Eu acho bastante difícil. E aqueles que perderam a última e conseguiram voltar também feito assim que a gente olha com bastante atenção aí e vai aprendendo, né? Mas assim,
que acontece é o seguinte, a política, ela é uma leitura assim, é como eu vou dizer, é um caminho. Mas o que acontece? Tem dificuldades tanto quanto foi você tocar a sua empresa, entendeu? Então, assim, o que acontece? Para você chegar onde você chegou na sua empresa, você passou por um tanto de dificuldades. Então, a política, o cara que chegou ali, ele chegou porque ele também seguiu esse caminho, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fala assim, poxa, a gente disputa, a gente não conseguiu ter esse mesmo resultado que uma outra pessoa teve, mas é porque, às vezes, a gente tem uma outra coisa que a gente tá se dedicando, entendeu? E, às vezes, o cara, ele se dedica muito tempo a isso. Então, às vezes é isso. E, às vezes, é sorte também. Eu tive um amigo meu que ele uma vez, olha essa história interessante, deve conhecer essa história desse cara aqui. Um cara amigo meu de muito tempo, ele me contratava era meu cliente como advogado, né? Eu advogava pra ele. E um dia ele chegou pra mim e falou assim: William, vou ser candidato a vereador. Como ele já via que eu já conhecia um pouco de política, ele falou pra mim assim: que conselho que você me dá? Eu falei: cara, na época você tinha que estar afiliado ao partido 1 ano antes da eleição. Aí eu falei assim: cara, você tem que estar afiliado a um partido político. Nós estamos há 6 meses da eleição e todo mundo já tá fazendo campanha. Vai ser difícil pra você. Aí ele pegou e falou pra mim assim, eu falei: que partido que você tá? Aí ele falou o nome do partido. Eu olhei e falei assim: não, esquece, cara, esquece. Era o partido dos medalhões na época da cidade. Os caras mais votados da cidade estavam naquele partido, a chapa já tava fechada. E aí ele falou que queria ser candidato. Eu falei: cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Matematicamente, 2 mais 2 são 4. Na matemática é difícil, muito difícil eu te dizer que você vai poder ganhar. Mas eu já vi você fazer coisas extraordinárias na sua vida particular aí, então eu não vou subestimar, mas que é difícil vai ser. Em circunstâncias normais, planejadas, tal. Aqui onde você tá, cara, vai ser muito difícil, porque você tá no Dream Team dessa disputa. Aí o cara foi lá, disputou e não ganhou. Que coisa de louco, que maravilha. Você já ouviu falar de um cara chamado Roberto Rautenberg? Já ouvi falar do Roberto Rautenberg. Esse fez história da cidade, né? Fez, então. Que curioso, muito curioso mesmo. E uma coisa que eu queria falar muito bacana é o incentivo, né, que as pessoas te dão, que é muito bacana, né? E eu falo, né, a campanha ela dura 45 dias, né? Mas a gente fala que eu tenho 48 anos, eu falei que eu estava em campanha há 30 anos, né? Porque você tem que fazer uma grande construção mesmo. Sim. O pessoal te vendo como um representante para você poder sair e disputar. Mas valeu. Eu sou muito grato por essa experiência, que não é qualquer um que tem coragem, não. Não, realmente, quem não disputou não sabe o quanto que é difícil, né? Difícil, bastante difícil. Mas eu acho que assim, do ponto de vista, o que ajuda a gente, que dá uma confiança muito grande, porque você enfrenta tanta dificuldade. Eu acho que é mais dificuldade do que coisas que dão certo. E aí, por isso, você fica mais cascudo para outras coisas que às vezes a gente acha que é dificuldade, mas não é tanto. Esse foi um ponto que me ajudou. Hoje às vezes eu pego um negócio assim, ó, uma versão, e eu falo: cara, não faço ideia de como é que eu vou resolver isso aqui. Não faço ideia. Mas como na eleição tiveram várias situações que eu não fazia ideia de como resolver e a gente resolveu, que eu falo assim: tá bom, eu vou dar um jeito, eu vou achar um jeito. E eu acabo achando, então me deu uma confiança. E outra que eu acho que é o ponto principal, às vezes as pessoas elas acabam tendo uma imagem ruim do político, tem motivos pra isso, mas eu acho que a política ela acaba, pra quem quer fazer de maneira decente, ela dá uma humildade pra gente, porque você enxerga todo mundo como um igual, como uma pessoa digna de respeito. Por quê? Porque você, imagina o seguinte, você tem que conversar de ser humano para conquistar o voto. Então, se você tiver qualquer sensação de que você se acha superior, você já não vai criar aquele clima que é necessário para você interagir com aquela pessoa. Então, você tem que se despir dessas vaidades e pedir o voto, às vezes não é uma coisa que você está dentro da zona de conforto, né? Você tem que ir lá e conversar e às vezes pedir tomar não e as pessoas te rejeitarem, já olharem, já te jogarem a carga de todos os erros do passado que todo mundo cometeu, jogam em cima da pessoa que está pedindo voto, né? Muda muito a gente com essa experiência. Não, é verdade, você tem razão. Inclusive, você também aprende a não errar onde você, né, onde você perdeu tempo, onde você errou. Mas o gostoso de tudo isso daí é o que você cresce, é o que você aprende, é o relacionamento que você cria, é as dificuldades que você enxerga da cidade, é você estar mais próximo do governo, entender de arrecadação, entender de secretaria, entender para quem que você pede,
E as pessoas depois começam a te ver diferente até, né? Tem um monte de colega meu que me chama de vereador, tem uns que me chamam até de deputado. Eu acho tudo muito, muito gostoso, muito curioso. Não, é bacana. E você vê como é que a gente tá. A gente começou a nossa conversa aqui hoje falando de viagem, né? E ressaltando o que isso engrandece e falando dessa experiência também do quanto engrandece. Então, acho que a vida realmente é uma oportunidade. Quando a gente está aberto para aprender com a vida, é uma experiência, a gente aprende muita coisa interessante, que é muito válida para nós, né? Eu falo que o homem, né, o ser humano, o homem ou mulher, ele tem que estar aberto mesmo para conhecer as novas experiências, a educação. E na vida ali na frente, William, eu falo uma coisa, a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha, ou a gente aprende. É verdade. A gente não perde, a gente está constantemente aprendendo. A vida é um grande aprendizado. É muito bom. É verdade. Temos aqui, a Juliana, que tá mandando aqui parabéns pelo programa. A Paula, ela entrou aqui, tá mandando boa noite pra gente, tá assistindo. E a gente tá com a Maria também, Maria Anunciada Franco da Rocha. Boa noite, Maria. Obrigado pela sua participação. E aí, amor, quer comentar alguma coisa? Quer comentar? Eu acho que a Vivi, ela me acompanha em tudo, tá? Em tudo. Só que o tema da política é uma coisa que ela não gosta muito, né? Ela não gosta muito. Eu acho que ela gosta mais de viagem. Com certeza. Se for pra escolher, né? Se for pra... Uhum. Não, legal. Eu até ia te perguntar mais sobre o que você tá falando do sobrenome, né? Do que você adotou como sobrenome. Mas sabe um negócio, Robertson? Eu até pensei, vou perguntar, mas eu não sei se você ia querer comentar. Por que do sobrenome Moleza? Na verdade é um apelido, né? Um apelido bastante carinhoso dos meus amigos, né? Um período... Eu sou nascido e criado na Vila Assunção, mas teve um período que os meus pais se separaram e nós fomos morar na Vila Meroton. Uhum. Então, você imagina o camaradinha chegando ali na vila com 10 anos de idade, chamando Robertson, né? Um nome que não é pouco comum, né? E aí passava todo dia na televisão o desenho da Hanna-Barbera do Esquilo Sem Grilo. Uhum. Né? Isso daí é para quem tem os seus 47, 48 anos vão lembrar. E o Esquilo Sem Grilo, ele tinha um ajudante que era o Moleza, que era um secretário dele, né? Os dois eram um detetive. Inclusive era uma topeira ela era mais esperta do que o próprio Esquilo Sem Grilo. E aí eu cheguei na vila, falando tranquilo do jeito que eu falo, né? Me compararam o jeito de falar mole. Eu falei, o cara fala igual amigo do Esquilo Sem Grilo. Qual que é o nome do cara? Moleza. Aí pegou e aí não teve jeito. E aí eu tive que adotar... tanto comercialmente falando quanto na campanha política, que algumas pessoas me conhecem por Robertson, mas Moleza é muito mais forte. Então a gente teve que colar aí um Robertson Moleza. É um apelido até engraçado, né? Uhum. Falando como empresário, né? Proprietário da boutique da viagem. Puxa, mas Moleza, né? Mas é o jeito mesmo de falar e acabou ficando. E o meu irmão é o Molezinha. O Molezinha. E o pessoal não brinca? Você fala assim, eu quero um orçamento aqui, mas seja rápido, por favor. Tem uns que brincam, mas acabou virando um... Eu sou tão conhecido por Moleza que eu falo que Moleza é meu nome e Robertson é meu apelido. Não, mas legal, né? Essas histórias aí tem a ver, que remetem à infância, assim, é sempre gostoso. Bem legal e eu levo numa boa esse apelido, gosto muito. Não, tanto é que adotou, né? Como nome. Robertson Moleza. Amor, o que você ia falar? Então, já que, né, vocês deixaram aí eu comentar de um assunto que eu gosto mais, que é o turismo, né? Prefiro do que política. A política deixa pro meu amor aqui, ó, que já tá acostumado. Isso é do William Lago mesmo. Tá no sangue dele. E assim, aqui no Brasil, realmente, principalmente agora, né? Com a alta do dólar e tal, realmente as pessoas estão procurando mais, né? Viajar por aqui mesmo. E eu acho que a gente tem que explorar mesmo o turismo por aqui, porque são tantas riquezas naturais, né? O povo acolhedor, aquela alegria, que eu acho que realmente a gente tem que buscar viajar mais aqui dentro mesmo do Brasil, né? E aí uma outra, tirando realmente, né, o Nordeste, que outros lugares que o pessoal procura também? Por exemplo, o Norte, ele é explorado? Mas deixando claro, a gente gosta muito do Nordeste, né? É que ela tá querendo falar assim, do Brasil como um todo, né? As oportunidades que o Brasil como um todo tem.
Nordeste mais... Não, eu digo sim, exatamente. A Mas- minha pergunta foi essa, porque todo mundo, né? Os lugares mais procurados é o Nordeste. Mas tirando o Nordeste, qual outro ponto também que as pessoas procuram? O nosso ouvinte, o Idalísio Torres, que nos cumprimentou agora há pouco, nos acompanhando aí pelas redes sociais, ele falou dos cruzeiros marítimos, né? O cruzeiro marítimo, ele veio com uma força muito grande de uns anos para cá, né? Nós já chegamos a ter 23 navios na costa brasileira, né? Vindo aí de Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruzeiro, MSC, né? Então cresceu bastante. E depois também com as vindas dos grandes resorts, né, principalmente no Nordeste, ficou até uma competição do navio, que é praticamente um hotel 5 estrelas, né, flutuante, com os resorts. Então, com também o dólar alto, diminuiu o número de navios na costa brasileira, mas também é um grande mercado assim para ser explorado. Quando a gente fala de destino, um lugar assim que é pouco explorado, que você fala, não, esse aqui você precisa conhecer. Eu gosto demais de Lençóis Maranhense, né? A pessoa desce ali em São Luís e depois ela dá uma esticada até Barreirinhas, né? Não recomendo o pacote engessado, chamado fretado, porque esse pacote geralmente é 5 noites em São Luís e 2 noites em Barreirinha, e eu faria totalmente o inverso. É que nem quando você pega o pacote para Fernando de Noronha com Natal. É horrível você ficar 3 noites em Natal ou 4 noites em Natal e 3 noites em Fernando de Noronha. Então, primeiro que para ir para Fernando de Noronha, se for para Natal, obrigatoriamente você tem que dormir porque não dá conexão. Então eu fui já para Fernando. Já perde um tempo. Eu fui para Fernando de Noronha na minha lua de mel, e você faz via Recife, né? Dá conexão imediata com o voo interno. Às vezes o voo, se eu não me engano, a Gol e a Azul tem voo direto para lá via Recife, né? Ou no máximo uma troca de aeronave. Então é um destino um pouco caro. Eu acho um destino um pouco caro, se bem que o governo de Pernambuco vem trabalhando bastante o destino para tirar essa imagem de um turismo caro, né? Então é um lugar que é um dos lugares mais bonitos do Brasil que eu recomendo. Outro lugar bonito, fui 2 vezes para Bonito. Eu costumo falar que Bonito não é bonito, é maravilhoso, é muito lindo mesmo, muito lindo, né? Mato Grosso. Um outro destino que agora ele tá mais forte porque você tá com voos direto para lá, que é Jericoacoara, né? Então Jericoacoara você antes tinha que descer em Fortaleza, aí dormia em Fortaleza para depois encarar ali um 4x4, 6, 7 horas com estrada ruim. Mesmo o passageiro hoje, ele descendo em Fortaleza, ele vai em menos tempo, as estradas estão melhor, 5 horas ele está em Jeri, e para quem não quiser descer em Fortaleza, você pode pegar o voo direto, que o voo está pousando lá em Jericoacoara. Então, são destinos assim muito bacana. E um destino que ele é meio marginalizado, e por causa do comércio paraguaio, né? O Foz Porqueira o Foz, a gente chama de Foz Porqueira, né? As pessoas não iam para Foz do Iguaçu, iam só para o Paraguai para fazer compra e fazer aquele bate e volta depois de 18 horas de viagem, para ir 18 para voltar. É Foz do Iguaçu, é um roteiro muito em conta. O passageiro que vai para Foz do Iguaçu volta enlouquecido, porque aquilo lá é muito lindo. Muito. Né? Você tem a hidrelétrica de Itaipu, você tem as cataratas lá do brasileiro, você tem lá do argentino, você tem o Parque das Aves. Então come-se muito bem, e a oportunidade de você fazer as compras, né, no Paraguai, né? Então eu gosto demais do destino Foz do Iguaçu e super recomendo. Então, eu acho que realmente o brasileiro tem que explorar mais, né, o Brasil, porque eu acredito que talvez os estrangeiros explorem mais, viajem mais aqui para cada lugarzinho, para cada cantinho do Brasil, do que os próprios brasileiros, né? Ó, a Maria Franco da Rocha tá dizendo aqui, ó, João Pessoa na Paraíba também é lindo demais. Verdade, eu fui pra lá. Infelizmente, eu só fui pra João Pessoa a trabalho. Eu já fui a trabalho, mas gostei muito da cidade. Fiquei uns dias lá, né? Mas tava indo a trabalho, eu preciso ir lá a passeio.
E a Salomeia tá mandando aqui uma boa noite pra gente. E agora a Paula acabou de comentar aqui, ó. Recife, minha terra natal, super indico. Verdade, muito lindo também. E agora a gente tá chegando nos minutos finais aqui, faltam quase 3 minutos para acabar o programa. Eu vou contar uma história bem rápida, aí a gente já vai para as suas considerações finais, Robertson. Uma vez eu fui para Foz do Iguaçu, né, com o pessoal eu fazia um curso do Colégio Técnico em Eletrônica, a gente foi para conhecer a usina e estava tendo Copa América. E aí foi engraçado, a gente foi fazer as visitas, aí o Brasil tinha ganhado um jogo que ele tinha goleado a Venezuela. E a gente foi num ponto lá nas 3 fronteiras que a gente encontrou a seleção da Venezuela, eles estavam passando lá, e eu tava com a camisa do Brasil, com a camisa da seleção brasileira. Eles tinham acabado de tomar uma goleada do Brasil com um gol espetacular do Ronaldinho Gaúcho, que ele deu um chapéu duplo, não sei se você se recorda. E aí eu peguei, olhei, os caras ficaram me olhando assim, eu falei, ixi, eu olhei pra eles assim, tomaram um sapeco aí da seleção brasileira. Eu costumo falar que o Brasil ele é maravilhoso mesmo. O que eu peço às vezes pro passageiro é para que ele foque no destino, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, vê uma viagem aí para mim, mas como assim? Para onde você vai, né? Uhum. É norte ou sul? É de avião ou de ônibus? Ou você vai com o seu próprio carro, né? Então, o pessoal focando é o mais importante. E rapidamente falando, vocês que conheceram o Gramado, já fui para Gramado algumas vezes. E no final do ano tem o Natal Luz, né? Eu super recomendo também o pessoal passar lá. São 76 dias de evento. A pessoa conhece ali Gramado, pega aquela parte do Natal, Papai Noel e dá uma esticadinha pra Canela. Vale muito a pena. Legal. Recomendo. Ó, nós estamos nos 2 minutos finais, então eu queria abrir aqui pra você, amor. Faça suas considerações finais. Você tem alguma coisa a dizer aqui para a nossa audiência? Bom, eu quero agradecer aqui os comentários de vocês, a interação, né? É super bem-vinda, eu adoro aqui interagir com vocês. Agradecer a presença do Robertson aqui, foi muito gostoso esse bate-papo, né? Falar sobre viagem, até já tá até mais relaxada. Agradecer o meu amor que tá aqui sempre comigo, né? Aqui e sempre na vida. E agradecer vocês e até a próxima quinta. Robertson, a gente tá no minuto final. Você quer deixar alguma dica da viagem, seus contatos aqui pro pessoal? Sim, obrigado pela oportunidade mais uma vez, o Willi e Vivi. Bom, a Boutique da Viagem está com as portas abertas para atender vocês, a família de vocês. E vocês podem me achar tanto no Facebook como no Instagram, Robertson Moleza, também Boutique da Viagem. Hoje mesmo nós postamos um passeio muito bacana para Ilhabela, no melhor hotel de Ilhabela, o DPNY Beach Hotel e Spa, 3 noites para o Dia dos Namorados, de 11 a 13 de junho. Por apenas R$ 1.848 em 10 vezes sem juros por pessoa, com café da manhã. Legal, fica a dica então. E as redes sociais, como é que você tá? Robertson Moleza, Facebook, Robertson Moleza Instagram, Boutique da Viagem, www.boutiquedaviagem.com.br, meu e-mail robertson@boutiquedaviagem.com.br e o meu celular, posso passar, William? Pode, claro. É 11 98468 4170. Legal. Robertson, agradeço aqui a sua participação, obrigado, foi muito gostoso, a gente estava falando muito de política, eu queria dar uma leveza aqui pro programa hoje. Agradeço a Vivi por estar aqui, obrigado, amor, sempre, a gente aqui no Tete a Tete consegue interagir mais, né, e ainda mais um tema gostoso desse para falar. Agradeço o Timerson pela excelência do trabalho que ele sempre faz aqui pela gente. Muito verdade, obrigado. Verdade, o Timerson, ó. Muito obrigado. E agradeço a nossa audiência aqui, ó, a Paula, a Maria, o Henrique, gente, obrigado por participar, os lugares que vocês citaram aqui são lindos e a gente quer contar com a participação de vocês na próxima quinta que vem. Fiquem com Deus e até quinta que vem. Tchau, tchau. Tudo All Night, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC. Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.